Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Segunda-feira, 21 de agosto, e o tema da lição é Vivendo como Filhos da Luz. Como podemos então viver como filhos daquele que é a própria luz? O texto sagrado nos fala que Deus é luz e não há nele treva alguma. É claro que o sentido de luz ali é um sentido metafórico no tocante à expressão Deus é todo santo e não há nele nada que venha corromper o seu caráter. Então, quando fala que ele é a luz, tem muito a ver especificamente ao seu caráter. Então, se nós, tendo a consciência que o caráter é a única coisa que, de acordo com o livro Educação, quando nós temos um bom caráter ou desenvolvemos um bom caráter, esse é a única coisa, ou essa é a única coisa que vamos levar daqui para o céu. E ela chega a dizer assim: o caráter, quando moldado segundo o modelo divino, é a única coisa que vamos levar para o céu. Então, assim, Deus é luz, o seu caráter é santo, porque a sua natureza é santa. Nós somos chamados de filhos da luz. Se somos filhos da luz, também no mesmo sentido, devemos ter um caráter moldado, transformado, totalmente lapidado por aquele que é a luz. Então, assim, o texto de João, capítulo 8, e o verso 11, o texto diz assim, 8 e o verso 12. Jesus voltou a falar e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Então, a luz tem a ver com o caráter, com a personalidade, com aquilo que precisamos nos tornar. Mais adiante, irmãos, tem um texto de 1 João, capítulo 1, e o verso 5 ao verso 7, que eu acho espetacular. Sabe, ali dá uma distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E eu gostaria de me demorar aqui nesse texto, uma vez que a importância dele se faz valer para esse ponto. Olha só, 1 João capítulo 1 e o verso 5 ao 7 diz assim: Esta é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhe transmitimos. Deus é luz e não há nele treva alguma. Eu falei para vocês inicialmente. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só, a expressão de andar na luz está atrelado a ser purificado no futuro de todo o pecado. Aqui Paulo aconselha a não andarmos nas trevas, ou seja, não andar como o costume antigo. E Paulo adverte aqui no capítulo 5, em sua carta, a seguinte coisa que me chamou também a atenção. Efésios, capítulo 5, e o verso 8 especificamente diz assim, ó: Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão ou nas trevas, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. E aí é o tema da lição de hoje. Vivam como filhos da luz. E por quê? Ele pede para que a gente venha deixar o que está no verso 3 ao verso 5. E o texto fala muito claro aqui, ó. Haja entre vós, que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza ou ganância. Verso 4. As histórias obscenas, as conversas tolas e tudo aquilo que foi imoral. O verso 5. Podem estar certos de que nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino dos céus. E o verso 6. Não deixem de enganar-se por palavras vazias ou vãs. E o que Paulo pede aqui, para que nós não deixemos enganar, especificamente o povo de Efésios, não deixem enganar pelas palavras vazias, eram as palavras que estão dentro do contexto do verso 3 ao verso 5. Então, quando ele chega no 6 e fala isso, ele está falando especificamente desses pecados. E hoje isso fala-se e muito. Exemplo, para muitos não tem nenhum problema namorar sem praticar sexo. Não tem problema. Ou seja, para a gente ter uma confirmação de que o namoro deve ser válido, tem que praticar fornicação. E o Paulo fala aos coríntios que os fornicários não vão herdar o reino dos céus. Então, quando Paulo fala aqui de imoralidade sexual, quando ele diz no verso 5, podem estar certos que nenhum imoral ou impuro, isso ele está falando pela segunda vez. Porque no verso 3 ele fala que não haja entre vós imoralidade. E a expressão imoralidade vem do grego porneia. Porneia vem da expressão de tudo que é pornô,
pornográfico, pornofônico, pornô. Então a imoralidade sexual envolve tudo isso. O texto aqui é claro. Então assim, a imoralidade envolve não só esses aspectos como incesto, pedofilia, necrofilia, masturbação. Tudo que envolve imoralidade está aqui incutido nesse verso. E o que me chama aqui agora a atenção é que essas coisas traz a ira de Deus. E aí você para e pensa, como então olhar a Deus como uma pessoa de ira? A ira de Deus, irmãos, é contra o pecado. Lembra-se do que está em Apocalipse capítulo 6, perdão, capítulo 11, o verso 18, fala que a ira do Cordeiro. E no capítulo 6 também fala da ira do Cordeiro. No caso, capítulo 11 fala da ira de Deus para com o povo que estão enfurecidos para com os filhos de Deus. E no capítulo 6 fala naquele aspecto quando os ímpios pedirão para com que as rochas encobrem sobre ele, para que possam escondê-lo da face daquele que vem. Ele fala assim, e quem poderá escapar da ira do Cordeiro? Então, o que a gente deve levar em consideração é que a ira de Deus é contra o pecado e não contra a pessoa. Se o pecado está na pessoa, ele será destruído junto com o pecado, porque Cristo vai destruir o pecado. Logo, ele quer que sejamos e andemos como filhos da luz. E aqui na pergunta 2 diz assim, por que Paulo exortou aos crentes a não ser participantes? Ele quer que a pessoa viva na luz, tá? Verso 8. Pois pois o seu fruto produz justiça e nos torna verdadeiros e bondosos. Verso 9. E o nosso dever, na verdade, é nosso dever, procurar descobrir, agradar a Deus. Tem um salmo de Davi que ele chega a dizer assim, abre os meus olhos para que possa ver as maravilhas de tua lei. Em outras palavras, Senhor, me faz enxergar a tua vontade, pois eu quero viver conforme o teu querer. Esse deve ser o nosso desejo. Em outro salmo ele fala assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. O nosso apelo para o tema de hoje é, vivamos como filhos da luz. Os filhos da luz andam, como está no capítulo 8, verso 11. E na primeira carta de João, tanto 1, verso 5 e 7, quanto lê depois na sua Bíblia, capítulo 3 e o verso de 1 a 10. Ali dá uma descrição entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tudo, irmãos, tem a ver com o caráter. Se o nosso caráter é moldado segundo o modelo divino, nossa vida será uma vida de luz. Andaremos na luz e seremos luz para os outros. O próprio Jesus falou isso, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz, na verdade, dissipa as trevas, faz com que as trevas desapareçam. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é, estamos andando como filhos da luz? Eu, Abel Pedro, quando saio daqui do YouTube, do canal, do vídeo, para onde eu vou? Eu vou falar de pornografia? Eu vou conversar de forma indecente? Eu vou me comportar como filho da luz? Isso é uma coisa que deve me fazer refletir. Quem, na verdade, eu sou? É o filho da luz ou aquele que vive uma aparente luz? Aqui nós descrevemos, irmãos, que isso vem à ira de Deus. Que nós, portanto, possamos nos encontrar todos os dias com um Deus gracioso, bondoso, misericordioso, ao recorrermos a Ele numa oração, numa prece, suplicando graça e misericórdia em tempo oportuno, e nos afastando da vida velha e indo para o que é novo. Lembre-se, as conversas vãs que Paulo descreve aqui são as conversas das coisas imorais que está no verso anterior. Então, qualquer coisa que lhe desperte imoralidade, se abstenha dela. Como Paulo descreveu lá na carta aos Coríntios, Fugir da imoralidade. E ao fugir dela, corramos nos braços de Cristo, que está nos aguardando para encontrarmos nele graça, bondade e misericórdia em todo o tempo. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus porque o Senhor nos alimenta a mente e o coração com a Tua palavra. E obrigado porque é através do Teu querer que nós conhecemos a Tua vontade. Nos alimenta de Ti, Senhor, a cada dia. Que o Teu Espírito Santo seja com todas as pessoas que irão assistir este vídeo, como também com todos nós, Senhor, que precisamos da Tua misericórdia. Dá-nos o Teu perdão, a Tua direção e nos ajuda a sermos filhos da luz, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para você. Deus muito te abençoe. Leia esses textos que eu mencionei aqui, embora eu não tenha citado eles, Ou seja, eu mencionei o texto como 1 João 3, de 1 a 10, leia na sua palavra e você vai ver mais uma ênfase sobre os filhos da luz. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.